Vocês sabem, ou pelo menos imaginam, quantas guerras o Brasil já participou? Felizmente, nosso país nunca foi de se intrometer em guerras, mas mesmo assim, teve participação até na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitos de nós brasileiros não sabemos muito da história de nosso país, o que eu não posso nem julgar, né? Afinal, se for depender da mídia, você não aprende nada de proveitoso. Tô mentindo? Então vamos ver agora em quais guerras o Brasil já participou e saber dos detalhes. Deixa o like aí e bora pro vídeo. Nem todos os países, é claro, participaram da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, mas as principais potências da época estiveram envolvidas. A maioria dos países envolvidos eram do continente europeu, mas alguns países não europeus participaram da guerra, como os Estados Unidos e o Japão, que eram aliados na Primeira Guerra e inimigos na Segunda Guerra. Nos 3 primeiros anos da guerra, o Brasil permaneceu neutro, porém, em 5 de abril de 1917, um submarino alemão atacou um navio brasileiro carregado de café. Neste ataque, próximo ao litoral francês, 3 brasileiros foram mortos, e em 20 de maio, outro navio brasileiro, Água Tijuca, navegando em águas francesas, foi torpedeado por um submarino alemão. Esses fatos foram mais que necessários para a entrada do Brasil no conflito. O Brasil declarou guerra aos países da Tríplice Aliança, que era a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, em 1º de junho de 1917. Porém, o Brasil não enviou soldados para os campos de batalha na Europa. Então, desta forma, nenhum militar brasileiro foi morto durante o conflito armado mundial. Então, Alckmin, se ele não mandou soldados nem nada, como ele participou? O Brasil, pessoal, participou enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos do Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos, tendo participado também realizando missões de patrulhamento no Oceano Atlântico, utilizando embarcações militares. Felizmente, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi breve, mas representou um grande crescimento para o nosso país, e houve também um bom aumento nas exportações de matérias-primas e um crescimento das indústrias. No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942, que, na época, o presidente da República era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade, novamente, mas depois de ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano para a participação do país na guerra. Embora a história dos pracinhas seja ainda pouco comentada no Brasil, infelizmente, Marcos Firmino Santiago da Silva, coordenador do curso de Direito da Escola Professor Paulo Martins, do Distrito Federal e estudioso sobre a Segunda Guerra, afirma que a participação brasileira foi muito importante. O apoio do Brasil foi disputado na Segunda Guerra, de forma um pouco velada por parte dos países do eixo e de maneira clara pelos aliados, especialmente os norte-americanos, além da Inglaterra e da França, ele afirma. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que, na época, ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. O Brasil foi o único país da América Latina que participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, onde permaneceram cerca de 11 meses na Itália, dos quais quase 8 meses na frente de luta, em contato direto com o inimigo. Em novembro de 1807, as tropas francesas napoleônicas invadiram Portugal, então o rei português e sua corte fugiram para o Brasil. Em 22 de janeiro de 1808, a família real chegou ao Brasil, dando início ao período joanino. O governo português, instalado no Rio de Janeiro, durou de 1808 a 1821, e em 1810 foi criada a Academia Real Militar, na cidade do Rio de Janeiro, onde o curso tinha duração de 7 anos.
foram organizados vários hospitais militares e os arsenais de guerra, além de indústria de armas e fábricas de pólvora. A estrutura militar se organizou e se modernizou, e as tropas começaram a convocar brasileiros, que passaram a integrar os regimentos da Cavalaria do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, e outros na Artilharia de Santa Catarina, Santos, as Capitanias do Norte e os batalhões de caçadores do Rio Grande do Sul. Em 1815, várias tropas de Portugal desembarcaram no Brasil. A primeira era a divisão de Visconde de Laguna e Carlos Frederico Lecor. Essa época foi essencial para a organização do sistema militar brasileiro, que começou a existir com uma certa autonomia em relação a Portugal, isso com a criação do Ministério da Guerra e a centralização de todas as forças militares de terra. Mercenários foram contratados para combater a Revolução Pernambucana e acabaram compondo a primeira vitória das Forças Armadas brasileiras. Então, concluindo, o período joanino foi uma época de grandes avanços para o Brasil, principalmente nas áreas de educação, cultura e administração pública. Mas por outro lado, o Brasil sofreu forte influência e interferência da Inglaterra na área econômica. Esta guerra foi o maior conflito ocorrido na América do Sul no século XIX. Em 1864, o Brasil estava envolvido no conflito armado no Uruguai, que pôs fim à Guerra Civil Uruguaia, ao depor o governo interino uruguaio de Atanásio Aguirre, sucessor de Bernardo Prudêncio Berro, do Partido Blanco, e aliado de Francisco Solano Lopes. O ditador paraguaio se opôs à invasão brasileira do Uruguai, porque afinal contrariava seus interesses. O conflito iniciou-se com o aprisionamento no Porto de Assunção, em 11 de novembro de 1864, do barco a vapor brasileiro Marquês de Olinda, que transportava ninguém mais ninguém menos que o presidente da província do Mato Grosso, que na época era Frederico Carneiro de Campos, que aliás nunca chegou a Cuiabá, morrendo em uma prisão paraguaia. 6 semanas depois, o exército do Paraguai, sob ordens de Francisco Solano Lopes, invadiu pelo sul a província brasileira do Mato Grosso. Mesmo que antes da intervenção brasileira no Uruguai, Solano Lopes já vinha produzindo material bélico moderno, em preparação para um futuro conflito com a Argentina mitrista, e não com o Império. Após a guerra, a derrota marcou uma reviravolta decisiva na história do Paraguai, tornando um dos países mais atrasados da América do Sul, devido a seu decréscimo populacional, ocupação militar por quase 10 anos, pagamento de indenização de guerra, no caso do Brasil até a Segunda Guerra Mundial, e perca de praticamente 40% do seu território para o Brasil e a Argentina. Este foi o último de 4 conflitos armados internacionais, na chamada Questão de Prata, em que o Império do Brasil lutou no século XIX, tendo o primeiro sido a Guerra da Cisplatina, o segundo a Guerra do Prata e o terceiro a Guerra do Uruguai. O Paraguai nunca mais voltou a ser um país com bom desenvolvimento econômico e atualmente passa por dificuldades políticas e econômicas. Mas fala aí, pessoal, de qual guerra você já sabia? Da Segunda Guerra Mundial? Eu sei que bastante gente sabe, mas e dessas outras? Você já sabia? Comenta aí embaixo enquanto você deixa o joinha, beleza? Se não é inscrito, já se inscreve. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima.